Muito bem, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre substituição tributária. A fiscalização está sempre buscando alternativas para facilitar a arrecadação e a fiscalização, e esse, na verdade, é o objetivo da nossa substituição tributária: facilitar a arrecadação e a fiscalização, seja qual for o tipo da substituição tributária que nós vamos conhecer agora. O Código Tributário Nacional ele traz várias disposições relativas à responsabilidade tributária, cria responsabilidade solidária, responsabilidade por sucessão empresarial, sucessão pessoal, sucessão imobiliária, responsabilidades por infração. Mas ele traz um dispositivo que permite que a lei crie outras formas de responsabilidade, além daquelas expressamente previstas no Código Tributário Nacional. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. O artigo 128 determina que, sem prejuízo do disposto nesse capítulo, que são os casos de responsabilidade sobre os quais eu comentei, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este, em caráter supletivo, do cumprimento total ou parcial da obrigação. Então, na verdade, são estas que estão aí as exigências para criação de outros tipos de responsabilidade, como é a substituição tributária. Então, previsão em lei, porque o sujeito passivo da obrigação principal tem sempre que estar previsto em lei, seja contribuinte ou seja responsável, tem que ser de modo expresso. A terceira pessoa tem que estar vinculada ao fato gerador da obrigação, não pode ser uma pessoa qualquer, e pode excluir o contribuinte, deixar ele de fora, ou incluí-lo supletivamente na relação obrigacional. Então, estas são as condições que o Código exige para que outros tipos de responsabilidade venham a ser criadas. Exatamente como é o caso da nossa substituição tributária. Ora, mas então nós temos basicamente três tipos de substituição tributária: substituição para operações antecedentes, para operações concomitantes e para operações subsequentes. Nós vamos conhecer primeiro as substituições para operações antecedentes e concomitantes, porque para operações subsequentes tem vários detalhes aí, inclusive constitucionais, que a gente precisa chamar a atenção. Ok? Bom, então o primeiro caso é a responsabilidade por substituição tributária, mas para operações antecedentes. Vamos lá, vamos ver, porque você observe sempre que o objetivo da substituição tributária é facilitar a arrecadação e a fiscalização. Ok? Então vamos lá. Essa é uma substituição para operações anteriores, ou como o Supremo Tribunal Federal chama, operações para trás, ou regressiva, ou também chamada diferimento. Então imaginem que o gado sai da propriedade rural, vamos chamar de ICMS-1, ocorre a circulação da mercadoria, que é o fato gerador 1, e depois sai do matadouro, o gado abatido, vai para o mercado, fato gerador 2, que é gerando o nosso ICMS 2. Ora, é muito mais fácil fiscalizar um matadouro do que centenas de propriedades rurais. Então, determina a lei que este ICMS-1, cujo contribuinte é o proprietário, não é o boi, né? É o proprietário, será recolhido posteriormente, é adiado, é diferido o pagamento dele para a futura saída do matadouro. Ok? Então o matadouro é substituto tributário do proprietário rural, que é o substituído. Então é fácil de observar que é sempre com o objetivo de facilitar a arrecadação ou a fiscalização do tributo. O outro tipo é para operações ou prestações subsequentes. Você sabe que o ICMS é um imposto sobre circulação de mercadoria e prestação de serviço de transporte e serviço de comunicação.
transporte interestadual ou intermunicipal. Então vamos lá. Observe que nesse caso, na substituição para operações ou prestações concomitantes, o industrial é contribuinte do ICMS 1 sobre a circulação da mercadoria. Ele fez uma venda FOB colocada no estabelecimento, sem o frete. E aí o mercado contrata, ou o próprio industrial contrata um transportador que vai fazer o transporte da indústria até o mercado. Então são dois faturadores do ICMS, um é a circulação da mercadoria, o outro é o serviço de transporte intermunicipal, cujo contribuinte é o transportador. Então, a lei pode atribuir a responsabilidade pelo ICMS 2 incidente sobre o serviço de transporte, cujo contribuinte é o transportador, ao industrial. Veja que o industrial, sem revestir a condição de contribuinte deste ICMS 2, porque o contribuinte é o transportador, ele se vê obrigado por lei a recolher esse imposto. É lógico que ele vai cobrar do transportador, mas esse é o problema dele. Agora, vejam que são operações e prestações concomitantes, porque assim que circula a mercadoria, inicia o serviço de transporte simultaneamente. Certo? Ora, muito bem. Então, esses são os dois primeiros tipos. Substituição para operações antecedentes, diferimento, ou para operações e prestações concomitantes. No entanto, a substituição tributária mais comum e muito mais utilizada é a substituição tributária para operações subsequentes. Vamos dar uma olhada nisso e aí a gente tem que ver vários detalhes com relação a essa substituição. Vamos lá. Substituição para operações subsequentes, ou para frente ou progressiva. Observe que o industrial dá circulação da mercadoria, ocorrendo o fato gerador 1, gerando o ICMS 1. E o mercado, ao comprar esse produto, vai vender, gerando o fato gerador 2 e gerando o ICMS 2. Ora, já vimos que o objetivo é sempre facilitar a arrecadação e a fiscalização. Evidentemente, é muito mais fácil você cobrar, por exemplo, a venda de cigarros. Quantos pontos de venda de cigarro existem no Brasil? Centenas de milhares de pontos. É muito mais fácil cobrar de 11 indústrias que os produzem. Então, este ICMS2, cujo fato gerador é a saída do mercado, ele será recolhido antecipadamente pela indústria. Substituição para operações subsequentes, ou para frente, como o Supremo Tribunal Federal chama, ou progressiva. Mas observe que, nesse caso, nós temos um detalhe especial. O fato gerador 2, que gera o ICMS 2, mas esse ICMS 2 será recolhido antes mesmo da ocorrência do fato gerador 2, será recolhido antecipadamente pela indústria. Presume-se que aquele fato gerador 2 vai ocorrer, mas ele é cobrado antes da ocorrência do fato gerador. Ora, o artigo 113 do Código determina que a obrigação tributária surge com a ocorrência do fato gerador. E como que se pode cobrar o imposto antecipadamente antes que exista a obrigação, antes que ocorra o fato gerador? E aí surgiu um enorme questionamento com relação a essa técnica de substituição tributária, principalmente as indústrias automobilísticas e farmacêuticas começaram a entrar com ações na justiça contra a cobrança desse imposto, porque estava ferindo o CTN, uma vez que o fato gerador 2, que é a saída do mercado, não havia ocorrido e já está se cobrando quando sai da indústria. Ok? E a coisa começou a se avolumar, então foi alterada a Constituição Federal, criando um dispositivo, a emenda constitucional número 3, criando um dispositivo que permite essa cobrança antecipada. É o parágrafo 7º do artigo 150 da Constituição Federal. Então vamos lá. A lei
poderá atribuir a sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Vamos dar uma paradinha aqui. Autorizou, portanto, a cobrança de um imposto cujo fato gerador vai ocorrer posteriormente, é o chamado fato gerador presumido. Certo? Mas, vamos continuar a leitura do parágrafo 7º. Então, a lei pode atribuir ao sujeito passivo da obrigação a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Ora, então, minha gente, é lógico, se é um fato gerador presumido, presume-se que o mercado vai vender, isso pode não ocorrer, pode ocorrer um roubo, pode ocorrer uma deterioração do produto, pode pegar fogo, pode, enfim, uma série de coisas pode ocorrer e não ocorreu o fato gerador presumido. E o imposto já foi recolhido. Então, a Constituição autoriza a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso esse fato gerador presumido não ocorra de fato. Então, vamos lá. É exatamente essa situação em que há uma venda e o imposto é recolhido antecipadamente pela indústria, mas não ocorre o fato gerador presumido. Então, é assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga. O curioso, nesse caso, é que quem recolheu o imposto antecipadamente é o substituto, é a indústria. Mas é assegurada ao substituído, ao mercado, o direito à restituição. Porque, embora a indústria tenha recolhido antecipadamente, ela cobrou na nota fiscal esse imposto que ela recolheu antecipadamente. Então, é assegurado, voltando para a tela, ao mercado, ao substituído, o direito à restituição, caso não ocorra o fato gerador presumido. Ora, mas você pode pensar o seguinte: ô Borba, como que a indústria ela vai saber por quanto o mercado vai vender lá na frente para que ela possa cobrar antecipadamente esse imposto? Uma situação, né? Como é que ela vai adivinhar isso? Ela não vai adivinhar. A lei atribui a chamada MVA, é a técnica mais comum, a margem de valor agregado àquele produto. Então, voltando para a imagem, vamos imaginar que a indústria venda por 1.000 e a margem de valor agregado fixado por lei para aquele produto seja de 30%. Então, presume-se que o mercado vai vender por 1.300. E a indústria recolhe antecipadamente o imposto devido pelo mercado sobre uma venda presumida de 1.300. Ok? Muito bem. Então, esta é a chamada MVA, uma criação, uma fixação de base de cálculo, porque o industrial não tem como saber exatamente por quanto vai ser vendido pelo mercado. Então, essa é a técnica da MVA, mas não é a única. A Lei Complementar 87, ela traz, que estabelece, Lei Candir, que estabelece normas gerais do ICMS aplicáveis a todos os estados e DF, ela traz, na verdade, outras possibilidades de fixação dessa base de cálculo do fato gerador presumido, no caso da substituição tributária para operações subsequentes. Então vamos conhecer esses detalhes da Lei Complementar 87. Vamos lá. A primeira forma é a utilização da MVA, que é o mais comum. A lei atribui a determinado produto uma margem de valor agregado, naquele exemplo que eu tinha colocado, de 30%. Certo? Muito bem, essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade, em substituição ao uso da MVA, a base de cálculo poderá ser o preço ao consumidor final usualmente praticado no mercado considerado, relativamente ao serviço, a mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência.
Então, essa é uma segunda possibilidade, mas existem mais outras duas. Vamos lá. Existindo o preço final a consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo esse preço. Então, a lei de cada estado vai determinar se essa vai ser a forma de se calcular a base de cálculo do ICMS devido por substituição tributária. Mas é uma faculdade, o legislador pode ou não. Mas existe uma quarta possibilidade, vamos lá. Tratando-se de mercadoria ou serviço cujo preço final a consumidor único ou máximo seja fixado por órgão público competente, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária é o referido preço. Certo? Então, só para nós recordarmos e fixar bem, possibilidades: utilização da MVA, que é o mais comum, o preço usualmente praticado no mercado considerado, relativo ao serviço, mercadoria ou sua similar, em condições de livre concorrência. Existindo preço final ao consumidor sugerido pelo fabricante ou importador, poderá a lei estabelecer como base de cálculo esse preço. E se houver preço fixado por órgão público competente, a base de cálculo tem que ser. Não pode ser utilizada em MVA, tem que ser utilizado este preço. Maravilha. Ora, nós vimos que, para finalizarmos essa questão da substituição tributária, nós vimos que na substituição que estamos vendo agora, na última, para operações subsequentes, caso não ocorra o fato gerador presumido, a Constituição Federal assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga, já sabemos disso. Legal. Mas e se o mercado vender por um preço menor do que aquele resultante, por exemplo, da aplicação da MVA? Ok? Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos considerar que a MVA é de 30%. Se o industrial vendeu por 1.000, então ele presume que o mercado vai vender por 1.300. Mas ocorre a venda por menos que 1.300. O mercado vende por menos que 1.300. Ora, nós vimos que o texto constitucional assegura a restituição se não houver o fato gerador presumido. Mas não assegura a restituição, o texto constitucional, se o substituído, o mercado, vender por um preço menor do que aquele resultante da base de cálculo fixada na lei, por exemplo, no caso da MVA. Então, isso caiu no colo do Supremo Tribunal Federal, que vinha mantendo uma posição no sentido de que não caberia restituição se o mercado vendesse por um preço abaixo do que aquele fixado pela MVA. Mas esse entendimento foi alterado pelo Supremo Tribunal Federal, que hoje determina que tem que ser restituído, sim, o imposto, caso o substituído do mercado venda por um preço menor do que aquele resultante da aplicação da margem de valor agregado ou de outra forma qualquer de cálculo da base de cálculo do imposto. Certo? Então, vamos conhecer essa decisão do Supremo? É devida, de acordo com o Supremo, a restituição da diferença do imposto do ICMS, pago a mais no regime de substituição tributária, para frente, se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida. Ok? Então, neste caso, o Supremo entende que cabe também a restituição. Então, cabe a restituição de acordo com a Constituição Federal, se não ocorrer o fato gerador presumido, ou se ocorrer por um preço menor do que aquele resultante da aplicação da base de cálculo prevista na lei, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Ok? Essas são as três possibilidades de substituição tributária, para frente, concomitantes e para trás, e desmistifica essa questão da substituição tributária. É um assunto muito fácil e lógico, porque facilita muito a arrecadação e a fiscalização. Grande abraço.